Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está acompanhando esse vídeo. Ele vai tratar sobre a imprescritibilidade do direito de ressarcimento por improbidade dolosa contra a administração pública e o regresso da plenitude potestatis, um estudo a partir do recurso extraordinário número 852475 de São Paulo. Esse artigo está presente na revista digital Direito Administrativo da USP. No link na descrição desse vídeo vamos deixar o link para acesso, assim também como o nome do autor do artigo. Esse vídeo trata apenas de uma análise, de uma gravação de um vídeo, uma análise crítica desse artigo. A improbidade administrativa é definida como uma conduta inadequada praticada por agentes públicos ou por outros envolvidos, que causa danos à administração pública. Ela tem previsão na Lei 8.429 de 92, conhecida como a Lei de Improbidade Administrativa. As ações de improbidade administrativa podem se manifestar em três formas. É importante ressaltar que nesse slide aqui, a lei de improbidade administrativa já era prevista pela Constituição, dada a importância do tema de honestidade na administração, visto que numa improbidade, ser improbo seria ser desonesto, e probo seria de honestidade. Visa então a preocupação do constituinte em ter uma administração honesta, onde os seus agentes fossem honestos, pois estão tratando de patrimônio público. Primeiro, das três classificações de improbidade administrativa, temos a primeira, enriquecimento ilícito, utiliza seu cargo, mandato, outra atividade exercida em atividade pública para adquirir vantagem econômica e beneficiar a si mesmo. Sobre enriquecimento ilícito, você tem que entender que é o agente, é o próprio servidor público, por exemplo, não se restringe só ao servidor público, mas vamos dar exemplo aqui do servidor público que ele aumenta seu patrimônio quando ele faz alguma atividade desonesta com o patrimônio público nas suas atividades públicas. O segundo ponto importante é o ato que causa prejuízo ao erário. Esse exemplo, um exemplo muito importante desses atos que causam prejuízo ao erário, é que não é o próprio agente que está se beneficiando, não é seu patrimônio que está crescendo decorrente de uma desonestidade, e sim o patrimônio de um terceiro. E esse patrimônio desse terceiro está sendo aumentado com prejuízo ao patrimônio público, sendo que tem um agente, um servidor, por exemplo, que está beneficiando esse terceiro. Por exemplo, se eu tenho um amigo, ele tem uma fazenda e eu sou prefeito daqui da cidade de Petrolina, e eu mando uma retroescavadeira para lá da prefeitura para arar a terra dele para preparar para uma colheita, por exemplo. Nesse caso, claramente esse terceiro, meu amigo, está tendo um prejuízo, ou está tendo um aumento no seu patrimônio, pois ele está se isentando de um serviço que ele iria pagar em detrimento de um bem da administração, que é a retroescavadeira. Atos que violem os princípios da administração pública. Os atos que violam os princípios da administração pública, ele já é mais abrangente, já é mais geral. O funcionário de serviço público frauda no concurso público, por exemplo, ou deixa de prestar contas quando tem a obrigação de fazer. Por exemplo, o prefeito ele tem que fazer a prestação de contas. Se ele deixar de fazer essa prestação de contas, ele também vai estar ferindo um princípio da administração pública, que seria o princípio da publicidade, por exemplo. Isso já é um modo mais geral para tentar pegar esses casos onde viola os princípios da moralidade, da eficiência, por aí vai. Aqui eu coloquei uma tabela para ficar mais fácil e exemplificar cada caso e perceber
quais serão as penalidades, a multa, o valor, o que vai ocorrer com esse agente. Perceba que no artigo 9, enriquecimento ilícito, temos perda de bens, para prejuízo ao erário temos perda de bens também, perda da função e perda da função. Atente que para todos também tem ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos, você vê que já muda, de 8 a 10 anos, de 5 a 8 anos, prejuízo ao erário, 5 anos contra os serviços da administração pública. A multa tem até 3 vezes o valor do dano, até 2 vezes o valor do dano e até 100 vezes a remuneração do agente enquanto ele fere o princípio. E aí, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos. 10 anos para enriquecimento ilícito, 5 anos para prejuízo ao erário e o atos que atentam contra os princípios da administração pública de 3 anos. Improbidade administrativa é crime? Isso foi uma dúvida que surgiu para mim no decorrer das aulas de direito administrativo, no quarto período. E eu não lembro se eu cheguei a comentar com o professor, eu não lembro, eu acho que eu cheguei sim a fazer o questionamento, porque ficou surgindo essa dúvida, assim, será que a lei de improbidade administrativa, ela é uma lei que traz também a combinação de crime e de pena, já que tem algumas penas ali, não apenas uma sanção, não que seja uma pena penal, mas sanções, como a gente viu no episódio anterior. Então fica a dúvida, será que improbidade administrativa é crime? Quem comete improbidade administrativa é criminoso? E aí, consequentemente, a gente lê que não se pode dizer que quem responde por improbidade administrativa tenha cometido crime. Faltou o resto aqui do slide, mas é isso. Não se pode dizer que quem responde por improbidade administrativa tenha cometido crime ou seja criminoso. Por quê? A improbidade administrativa, ela é uma lei de natureza civil. Então, todos os atos que estão, as sanções que vimos anteriormente, ela trata apenas de sanções cíveis, não sanções penais. A multa, são tudo sanções cíveis. Não se confundir com a multa do Código Penal, por exemplo, e não há as penas restritivas de liberdade, penas restritivas de direito, etc. São penas cíveis, sanções cíveis, melhor dizer. A improbidade administrativa é corrupção? Aí tem que se atentar qual corrupção estamos falando. Se for a corrupção pelo prisma da ciência política e sociológica, sim. Já pela esfera penal, não há que se falar em relação às formas de corrupção passiva e ativa previstas no Código Penal. Porque não podemos tentar se confundir com o que é previsto lá no Código Penal, nos crimes lá contra a administração pública, salvo engano. O crime de corrupção passiva, o crime de corrupção ativa, concussão, por exemplo, são crimes tipificados no Código Penal. Essa corrupção da improbidade administrativa é uma corrupção mais sociológica, que ele há de ser desonesto, de ser corruptível, corrupto, que vemos mais ou menos nos jornais, essa ideia de corrupção, não necessariamente a corrupção que está lá no Código Penal. O que acontece com quem comete improbidade? Então, o que acontece com quem comete improbidade? Na Constituição Federal, no artigo 37, no seu parágrafo 4º, parágrafo 5º, ela já dá uma previsão aí para o legislador infraconstitucional, quando for posteriormente, como foi o caso ali de improbidade administrativa, já prevê as sanções ou o que será mais ou menos o que vai acontecer com a pessoa o servidor, que, por exemplo, que ferir, que seja impróprio, que seja desonesto. Os fatos de improbidade administrativa, parágrafo 4º, importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Aqui é que eu quero uma bastante atenção de vocês.
Parágrafo 5º, quando diz que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para delitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, há sim uma confusão no entendimento desse artigo, porque aqui no final diz ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Para alguns, esse ressarcimento seria prescritível e para outros imprescritível. Esse é o tema já central desse estudo. Como falei, o ponto central da discussão é saber se esse final o constituinte quis dizer se era prescritível ou se era imprescritível. Há uma mútua interpretação desse parágrafo 5º, tanto por jurisprudência como por doutrina. Não poderá vincular tais prazos, ações de ressarcimento dos valores respectivos. E isso é um ponto que está sendo defendido por uma parte da doutrina. E o outro ponto é que a prescrição para a temporal administrativa para que há prescrição sim para os atos de probidade e imprescrição para o ressarcimento dos valores correspondentes a esses atos. Aí durante o decorrer aqui do slide a gente vai ver quais são as posições, tanto jurisprudenciais como doutrinárias. No STF, no recurso, que é o recurso presente aqui no tema citado desse estudo, ele foi no sentido de admitir a imprescritibilidade apenas para as ações de ressarcimento de danos provocados por ato improbo doloso, o que já se exclui aqui os atos que foram praticados culposamente não entrariam nessa imprescritibilidade. Essa decisão, porém, não é unânime. Conceitos de expressão da doutrina civilista. Como o direito administrativo ele também assim tem forte relação com o direito civil, principalmente nesses temas de prescrição, a gente vai ter que dar uma analisada também nessa doutrina civilista para entender o que é que o tema central sugere de melhor resultado, melhor fuga para esse impasse. A prescrição tem, segundo Pereira, o condão de tornar imundo os ataques à relação jurídica já estado em vigor por certo lapso, ou ao revés, decreto prescrição daquele que negligentemente foi abonado pelo sujeito. Segundo Pereira também, a prescritibilidade é a regra e a imprescritibilidade a exceção. Que justamente é o que estamos vendo aqui nesse caso. Estão colocando tanto a exceção da imprescritibilidade que ela está só alcançando os atos que forem dolosos. A ausência de prazo prescricional é acertadamente objeto de intensas críticas em função de permanente instabilidade das relações jurídicas. Quando se trata de recompor o erário relevante componente do patrimônio público, tesouro da própria sociedade. Não fosse assim, estaria esvaziado o princípio constitucional da proteção do patrimônio público. Carvalho Filho, ele foi a doutrina utilizada para justificar os votos dos ministros do STF nesse julgamento. E ele foi utilizado da forma que, sim, realmente tem que ser imprescritível. Justamente questão assim, querem proteger o patrimônio público, o patrimônio do Estado. Só que podem termos a Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele vê consequências negativas nessa decisão do STF. E ele elenca 3 consequências que eu achei bastante interessantes, que são a insegurança jurídica, podendo virtualmente atingir até gerações posteriores de herdeiros inadvertidos do praticante da improbidade administrativa. Ou seja, se eu, como servidor público, pratico a improbidade administrativa, eu posso até falecer, ter filhos, né, e até para a terceira, quarta, quinta geração. O ato que eu pratiquei vai prescrever, inclusive até pela morte. Porém, o ressarcimento erário não. Ele ia ser tipo uma transcendência da pena, da sanção. Ele ia passar para as próximas gerações. E isso é algo que afeta diretamente a segurança jurídica. Segundo, a violação do direito de defesa pela impossibilidade de preservação de documentação defensória por tempo determinado pelo agente, como se vê também pelos seus sucessores. Ou seja, o agente não ia manter ad eterno documentos para tentar provar sua defesa. Como terceiro, temos a imposição de um risco temporalmente indeterminado de ônus patrimonial que sequer o direito penal admite, como ressalvas muito específicas no texto constitucional.
a gente percebe que poucos crimes têm sua aplicação imprescritível. A gente vai ver aí na frente, nos próximos slides, a questão da tortura, não, do racismo, por exemplo. Para você ver, nem a tortura é imprescritível, nem o estupro, o homicídio é imprescritível, mas apesar de serem idiomas, não são imprescritíveis. Mas o racismo é imprescritível, ou seja, ver como o STF colocou na balança duas coisas bem diferentes, bem difíceis, bem complicado de você aceitar isso, de seu ressarcimento, que é algo apenas patrimonial, no mesmo patamar aí de um racismo de ação de grupos armados. Terceiro, vamos. A aproximação entre direito administrativo e direito penal faz-se aqui necessária. Faz-se necessária pelo fato de afetar apenas o teor patrimonial para a impossibilidade da ação de ressarcimento, seria uma promoção então da plenitude potestade estatal, uma arbitrariedade do Estado em detrimento do cidadão. Isso seria um receio também dos doutrinadores que são contra a impossibilidade, justamente esse Estado absoluto, esse Estado muito forte, que acaba sendo arbitrário nessa decisão. Temos também um entendimento bancária. Do mesmo modo, os crimes cruéis que permanecem longo tempo na lembrança dos homens, assim provados, não merecem pressão alguma em favor do réu, que se livra pela fuga. Nos delitos menores e obscuros, entretanto, a pressão deve pôr fim à incerteza do cidadão quanto à sua sorte, pois a obscuridade envolvendo por muito tempo os delitos anula o exemplo da impunidade, deixando, entretanto, o réu a possibilidade de redimir-se. Isso foi um trecho que eu trouxe de Bacari que eu achei interessante para a compreensão aqui da análise em questão. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento por ato imprudente administrativo ou dolosa contra a administração pública tem-se a afetação dos direitos fundamentais, constitucionalmente expressos, como já alardeada a ampla defesa, além de pressupostos basilares da vida coletiva, como a segurança jurídica e a tranquilidade social. Os crimes de racismo e grupos armados, como falei anteriormente, contra a ordem constitucional e os Estado Democrático de Direito compartilham com a improbidade administrativa a gravidade e a preocupação do constituinte. Contudo, defensivos se constituíram em situações eminentemente parciais e individuais, no sentido de que a punição correlata não se porá à esfera do agente praticante a fim de atingir seus descendentes. Já no caso, a questão da improbidade administrativa, o ressarcimento erário, sim, passaria por seus antecedentes na herança. E é isso que preocupa os doutrinadores. A solução sugerida por Bandeira de Mello foi, ainda que mal expressada, de separar os prazos pesquisando isso propriamente, isto é, a penal administrativo dos prazos e ações de responsabilidade, que não terão por que arbitrariamente coincidir. Assim, a ressalva para as ações de ressarcimento significa que terão prazos autônomos em relação às que a lei estabelece, não que o ressarcimento vai ser imprescritível. O constituinte, de fato, recusou a imprescritibilidade. A redação aprovada retirou a palavra e, apesar da elaboração dúbia, não se pode pressupor uma manipulação tortuosa para deixar oculta, mas presente a ausência de prescrição. Veja que no texto, no parágrafo 5º, o constituinte claramente ocultou a palavra imprescritibilidade de ser imprescritível. Ou seja, se para ações dos amados e para racismo ele colocou taxativamente, expressamente, ele suprimiu do artigo 37, parágrafo 5º, justamente porque não é necessário, apenas para ter duas datas diferentes, não ser um prescritível e outro imprescritível. Posso concluir que a ausência de prescrição é a exceção, pois a regra deve ser garantir a segurança jurídica e a estabilidade das ações sociais. Portanto, a prescrição não é propriamente um direito, mas uma salvaguarda. O que se pode aqui compreender é pela sua necessidade, facilmente apreensível por uma interpretação integrada do ordenamento. Aqui eu trouxe algumas questões de concurso, umas 3 questões, só para vermos como está caindo em concurso público, como está sendo cobrado. Isso é muito importante justamente para quem da área de direito, que faz muito concurso, e é bastante interessante. Nesse concurso que teve para advogado, que a prova foi aplicada no final de 2019,
E teve o item que foi no modelo também de CESP, certo e errado, e diz que a lei de probidade administrativa estabelece um prazo imprescritível para punir servidor público efetivo que tenha cometido faltas penais no nível com demissão. Aqui eu trouxe uma questão importante. Quando for faltas disciplinares puníveis com demissão, ou qualquer tipo de falta disciplinar, não é imprescritível, é sim prescritível. Essa questão da prescritibilidade, a única questão da imprescritibilidade é a questão do ressarcimento erário. A questão de falta disciplinar e até próprios atos de enriquecimento, de dano, lesão ao erário, ou até de violação de princípios, elas não são prescritíveis. Há apenas o ressarcimento erário. Então aqui essa questão está errada. Outra questão interessante são essa de defensor público, aplicada também em 2019, questões recentes, onde diz que são imprescritíveis as ações de ressarcimento erário relativas à prática de atos dolosos ou culposos tipificados como improbidade administrativa. O erro está aqui justamente em dizer que são culposos. Não, são apenas os atos dolosos que são tipificados como ato de improbidade administrativa. As ações de ressarcimento erário relativas à prática de atos dolosos. Então tá errado porque adicionou culposos aqui. Vê como é sutil, como é interessante esse assunto. E até uma questão até fácil para um nível do cargo. Possui a repercussão geral a controvérsia relativa à imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento erário em face de agentes públicos e nem com essa suposta improbidade administrativa. A questão já mais complexa do procurador do Estado, era a questão que tinha vários itens para julgar. E eu peguei apenas o item que realmente foi, que é de interesse para nosso estudo, que realmente foi declarado por de repercussão geral, o STF reconheceu. Análise que princípio motriz da dignidade humana, pois esta tem nas prerrogativas fundamentais do exercício do direito de defesa e na limitação da punição à pessoa acusada, dois de seus principais baluartes, ou seja, essa já seria mais a minha opinião, e a opinião também, minha opinião que foi ao encontro da opinião do autor do texto, que essa imprescritibilidade do ressarcimento erário causa tanto uma limitação do direito de defesa, como pode chegar a punir outras gerações, outros herdeiros, que nada tem a ver com o que foi praticado pelo servidor. Então, isso traz assim que é totalmente contra essa imprescritibilidade, por justamente ferir esses princípios fundamentais.